Há 2 semanas, o conflito na Síria já consumiu quase 8.000 quilômetros quadrados de território, com as forças de oposição acumulando um arsenal impressionante de troféus de guerra. Entre os equipamentos capturados estão sistemas avançados de defesa antiaérea, tanques russos T-90 de última geração e até aeronaves. Enquanto isso, a ofensiva não dá trégua, devastando as linhas inimigas sem piedade. Um ataque preciso com mísseis e Mars atingiu em cheio um posto de comando russo, ceifando a vida de 12 soldados, 4 deles oficiais, além de dezenas de feridos. O ataque ocorreu justamente durante uma formação militar, um momento simbólico que expôs a vulnerabilidade do inimigo. Como diz o ditado, a justiça sempre encontra seus heróis. Dentro da Rússia, as operações de recrutamento forçado não param. Imagens chocantes mostram estudantes sendo arrancados de suas casas pela polícia, revistados e levados à força para centros de alistamento. Relatos de batidas policiais se multiplicam por Moscou, revelando uma campanha implacável de mobilização. Enquanto isso, soldados russos enviam desabafos desesperados, alguns denunciam a falta de comida e água na linha de frente, abandonados à própria sorte. Outros protestam contra comandantes que se recusam a repassar seus salários. E há aqueles cujos familiares são assassinados por revelarem a verdade sobre as baixas reais do exército. A realidade é brutal e não poupa ninguém. Para continuar trazendo essas informações, contamos com o seu apoio. Cada curtida, comentário e principalmente cada nova inscrição no canal faz toda a diferença. Essas ações ajudam a ampliar o alcance dos vídeos, levando a verdade a mais pessoas. E se você quiser ir além, pode contribuir financeiramente através da plataforma de doações recorrentes. Escolha o valor que cabe no seu bolso e, em troca, receba benefícios exclusivos, acesso a chats privados, seu nome exibido nos créditos dos vídeos, conteúdo restrito e muito mais. Outra forma de apoiar é adquirindo o VPN que desenvolvemos especialmente para você. Com ele você quebra qualquer bloqueio na internet, garantindo acesso irrestrito a todo o conteúdo que desejar. Trabalhamos dia e noite para manter o serviço ativo e seguro, resistindo a todos os esforços para nos calar. Ao comprar o VPN, você não só protege sua liberdade digital como também fortalece este canal. As opções de pagamento são flexíveis, aceitando cartões russos e estrangeiros. Mais do que uma ferramenta, é uma forma de lutar pela transparência e pelo direito de escolher o que consumir na rede. Agora, voltando ao fronte sírio, os últimos dias foram marcados por avanços significativos. Em menos de uma semana, as forças de oposição conquistaram mais de 72.000 quilômetros quadrados, um feito impressionante, especialmente quando comparado ao recorde anterior de 660 quilômetros alcançado pela Rússia em seus melhores momentos na Ucrânia. O comandante Ryuko Kuman detalhou as táticas utilizadas pelas brigadas de drones, que combinam ataques convencionais com sistemas de lançamento rápido e mísseis de precisão. Somente no dia 2 de dezembro, 11 alvos foram eliminados, incluindo um tanque de 130 mm, caminhões de suprimentos, tropas inimigas, um helicóptero e um sistema de mísseis antiaéreos a dezenas de quilômetros da linha de frente. Enquanto isso, imagens noturnas mostram o céu iluminado por explosões na região de Hama, onde os combates se intensificam. As forças do regime tentam desesperadamente conter o avanço oposicionista, mas a resistência parece cada vez mais frágil. Em outras frentes, a captura de equipamentos continua. Tanques T-90A, fornecidos pela Rússia após 2015, são agora troféus de guerra, ao lado de dezenas de prisioneiros que tentavam fugir do território controlado por Ali al-Assad. Do lado humanitário, organizações civis ligadas ao governo de salvação sírio já começaram a distribuir ajuda em Idlib, sob controle oposicionista. Líderes de diversas comunidades religiosas e étnicas garantem que não haverá perseguições, um alívio para quem sofreu anos de opressão sob o jugo do Estado Islâmico e do regime. Vídeos mostram a vida seguindo seu curso em áreas rurais, mas é preciso cautela. Não se engane, não há mocinhos nessa guerra. Tanto as forças de Assad quanto os grupos oposicionistas têm histórico de violência. O ideal seria que ambos se aniquilassem mutuamente, poupando civis inocentes. Por enquanto, porém, os sinais são ambíguos. Enquanto alguns distribuem pão e prometem paz, outros continuam a espalhar o terror. E a Rússia, fiel ao seu script, voltou a bombardear alvos civis. Hospitais, escolas e abrigos na província de Idlib foram atingidos, incluindo a clínica universitária de Dar Atiza. Jornalistas como Svan Linger confirmaram os ataques através de geolocalização, mostrando imagens devastadoras de prédios em chamas.
Embora não haja ainda um balanço oficial de vítimas, uma coisa é certa: a Rússia não poupa nem mesmo instalações médicas. E não são apenas os russos, a aviação do regime sírio, sob comando de Assad, também participa desses crimes. O conflito está longe de terminar. A crise síria se aprofunda, e Moscou terá que dividir sua atenção entre múltiplos frontes. A perda de influência na região é evidente, e o futuro do regime de Assad pende por um fio. Amanhã traremos uma análise detalhada sobre os desdobramentos na República Árabe Síria, incluindo um detalhe crucial: a captura de sistemas de defesa antiaérea pelas forças oposicionistas. Esse é um golpe estratégico, já que grande parte desses equipamentos pertence a projetos turcos, e seu uso contra aeronaves inimigas pode mudar o rumo da guerra. Afinal, sem superioridade aérea, até mesmo as forças mais poderosas ficam vulneráveis. E quando o inimigo não pode mais bombardear impunemente, a balança começa a pender para o outro lado. Eis o ponto crucial: os insurgentes não apenas capturaram esses sistemas antiaéreos, mas já os colocaram em operação, transformando o que antes era uma vantagem esmagadora em um risco calculado para qualquer aeronave que ouse sobrevoar o território. E não se trata de equipamentos obsoletos, estamos falando de sistemas modernos, como os Pantsirius S-125 e S-200, capazes de abater desde drones até caças de última geração. Para a aviação russa e seus aliados, isso não é apenas um revés tático, mas um alerta vermelho. O céu deixou de ser um domínio exclusivo. Cada decolagem agora exige uma análise de risco. Cada missão se torna uma roleta russa. E quando o inimigo passa a ditar as regras do jogo aéreo, a guerra entra em uma nova fase. Uma fase em que a superioridade tecnológica não é mais sinônimo de invulnerabilidade. Enquanto isso, na Ucrânia, o chanceler alemão Olaf Scholz desembarcou em Kiev como uma figura que já carrega o peso da irrelevância política. Sua visita, envolta em especulações, foi apresentada como um gesto de apoio, mas soou mais como um último suspiro de um líder em fim de mandato. Scholz chegou prometendo apoio incondicional, mas suas palavras ecoaram vazias. Afinal, o que vale é o que se faz, e não o que se diz. O pacote de ajuda anunciado, avaliado em 150 milhões de euros, não passa de uma reedição de promessas antigas, com o acréscimo de algumas lançadoras para os mísseis Patriot. Útil? Sim. Revolucionário? Longe disso. Enquanto isso, as redes sociais se encarregaram de transformar o encontro em um espetáculo de memes, com piadas sobre quantas vezes a Alemanha já salvou a Ucrânia, e quantas vezes falhou em entregar o prometido. O problema não é Scholz em si, mas o que ele representa: um líder em fim de linha, cujas decisões podem ser revertidas a qualquer momento pelo próximo governo. Um pato manco, como se diz na política, cuja autoridade já se esvaiu antes mesmo de deixar o cargo. Ele prometeu Taurus, ameaçou sanções, falou em vitória ucraniana, mas suas palavras são como castelos de areia, prontos para serem varridos pela próxima maré. E enquanto o Ocidente se perde em gestos simbólicos, Moscou trabalha nos bastidores para moldar a narrativa da guerra, muito antes de ela chegar ao fim. No Kremlin, a preparação para o dia seguinte já começou. Reuniões com governadores e altos funcionários discutem não apenas as eleições, mas como vender à população a ideia de uma vitória, mesmo que os fatos digam o contrário. A estratégia é clara: focar no silencioso maioria, aqueles que aceitarão qualquer desfecho desde que seja apresentado como um triunfo. Territórios anexados? Liberados. Baixas militares? Heróis. Crise econômica? Sanções injustas. A propaganda não precisa ser verdadeira, só precisa ser convincente o suficiente para manter a ilusão de controle. Mas há um detalhe incômodo: os veteranos. Milhares de soldados retornarão da guerra com traumas, habilidades letais e poucas perspectivas. O governo sabe que sem uma transição cuidadosa, esses homens podem se tornar uma bomba relógio social. Alguns serão cooptados com empregos públicos ou benefícios, outros, deixados à própria sorte, engrossarão as fileiras do crime organizado. E não se engane, a Rússia já conhece esse filme. Os anos 90 foram uma lição de como uma sociedade desestabilizada pode se tornar um barril de pólvora, e agora, com um exército de ex-combatentes desiludidos, o risco é ainda maior. Enquanto isso, a máquina de guerra não dá trégua. No último ataque a Dnipro, 24 pessoas foram feridas, 4 morreram. Em Kherson, um drone atingiu um micro-ônibus, matando 13 e ferindo 8, entre eles um voluntário conhecido. Em Odessa, um prédio residencial foi incendiado por um ataque noturno, deixando um morto e dezenas de desabrigados. A violência não escolhe alvos, ela se espalha como fogo, consumindo tudo em seu caminho.
E enquanto o mundo debate sanções e discursos, as vítimas continuam a se acumular, uma a uma, em um conflito que parece não ter fim à vista. E enquanto as chamas da guerra consomem cidades inteiras, a resposta russa não tarda, mas nem sempre acerta onde deveria. Em Kursk, um ataque ucraniano com mísseis guiados atingiu em cheio o comando da 183ª Brigada de Assalto Aéreo, justamente durante uma cerimônia em celebração ao aniversário da unidade. O alvo não poderia ser mais simbólico. Dezenas de soldados em formação, entre eles 4 oficiais, foram dizimados por uma chuva de munições cluster. A precisão do golpe não deixa dúvidas, alguém, de dentro ou fora, forneceu as coordenadas exatas. E se antes a Rússia acusava a Ucrânia de atacar civis, agora é forçada a encarar a própria vulnerabilidade, seus quartéis, seus rituais de guerra, seus generais, todos expostos como alvos fáceis. Mas a ofensiva não para por aí. Nas últimas horas, drones ucranianos varreram posições russas na região, destruindo 3 helicópteros K-52 e um tanque T-90 em um único ataque. As imagens divulgadas por canais militares mostram o momento exato em que as aeronaves são reduzidas a escombros flamejantes, enquanto soldados correm em desespero. Não são apenas máquinas que caem, são vidas, sonhos, famílias inteiras que se despedaçam em segundos. E o mais cruel? Muitos desses homens nem sequer sabiam por que estavam ali. Relatos de prisioneiros recém-recrutados, jogados no fronte como carne de canhão, revelam a desesperança de um exército que promete glória, mas entrega apenas covas rasas. Comandantes fogem ao primeiro sinal de perigo, deixando para trás soldados mal treinados com equipamentos obsoletos e uma única escolha: render-se ou morrer. A matemática da guerra, no entanto, não mente. Nas últimas semanas, a proporção de perdas entre Rússia e Ucrânia atingiu uma relação de 4:1. Para cada veículo ucraniano destruído, 4 russos são eliminados. É um número que fala por si. Enquanto Moscou queima suas últimas reservas de homens e blindados em ofensivas desesperadas, Kiev mantém suas posições, desgastando o inimigo onde mais dói. Cada tanque perdido, cada soldado morto, é um recurso a menos para futuras batalhas, e a Ucrânia sabe disso. Enquanto a Rússia tenta avançar a qualquer custo, seja em Kursk, seja em Pokrovsk, a estratégia ucraniana é clara: sangrar o agressor até que ele não tenha mais forças para lutar. Mas a guerra não se vence apenas com táticas e números. Ela se vence com pessoas, com aqueles que, mesmo diante do caos, escolhem ficar e lutar. E é por isso que, mais uma vez, precisamos da sua ajuda. Os soldados do batalhão de drones, aqueles que operam na linha de frente, enfrentam uma realidade brutal: equipamentos danificados, suprimentos escassos, a constante ameaça de um ataque surpresa. Eles não pedem luxos. Pedem o básico: peças de reposição, baterias, drones de reconhecimento. Tudo o que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E eles precisam disso agora. O último pedido que chegou até nós é urgente. Uma unidade que opera na região de Kursk precisa de reparos imediatos em seus sistemas de comunicação e drones de ataque. O custo? Entre 600 mil e 1 milhão de hryvnias, um valor que para muitos pode parecer alto, mas que para eles significa continuar voando, continuar mirando, continuar resistindo. Já fizemos isso antes. Já fechamos coletas em tempo recorde. E agora, mais do que nunca, precisamos repetir esse feito. Os canais de doação estão todos disponíveis: PayPal, criptomoedas, transferências bancárias. Cada contribuição, por menor que seja, é um passo a mais na direção da vitória. E não se engane, essa vitória não é apenas ucraniana. É de todos que acreditam que a liberdade não se negocia, que a soberania não se invade, que a vida humana não é moeda de troca. Enquanto a Rússia joga seus soldados como peças descartáveis em um tabuleiro sangrento, nós escolhemos lutar com inteligência, com coragem, com a certeza de que cada drone lançado, cada míssil desviado, cada vida salva, é uma derrota a mais para o inimigo. Então, mãos à obra. Vamos fechar essa coleta o mais rápido possível. Vamos mostrar a esses soldados que eles não estão sozinhos. E vamos provar, mais uma vez, que enquanto houver quem resista, haverá esperança. Porque no fim das contas, a guerra não se ganha apenas com armas. Ela se ganha com solidariedade, com ação, com a convicção de que juntos somos mais fortes. E que nenhum império, por mais poderoso que se julgue, resistirá ao peso de um povo unido. E agora a realidade nua e crua se impõe diante de nós. Cada palavra desses relatórios não é apenas informação, é um grito de urgência. Kurashov não é um nome em um mapa. É uma linha de frente onde homens e mulheres resistem com unhas e dentes, onde cada metro conquistado pelo inimigo custa caro em vidas, em esperança e em futuro.
E não temos o direito de permitir que essa linha se rompa. Os avanços russos perto de Ocheretine, ao longo do reservatório de Kurashov, não são meros detalhes táticos. São tentativas brutais de estrangular nossas posições, de cortar nossas rotas de suprimentos, de transformar cada rua, cada quarteirão, em um campo de batalha onde a superioridade numérica e a artilharia pesada tentam esmagar a resistência. Eles querem cercar nossas forças, isolá-las, sufocá-las. E enquanto comandantes russos jogam com números inflados e brigadas fantasma, nossos soldados pagam o preço real. Sangue, suor e a certeza de que se falharmos agora, não haverá segunda chance. Mas não é só Kurashov. Em Pokrovsk o inimigo avança como uma maré implacável, devorando quilômetros, empurrando civis para longe de suas casas, transformando cidades em escombros. Cada posição perdida ali é um passo a mais em direção ao colapso logístico, um golpe nas nossas linhas de defesa. E em Bakhmut, onde antes o mundo assistiu à resistência heróica, agora o inimigo tenta reescrever a história, avançando metro a metro, como se o sangue derramado ali não bastasse para saciar sua sede de conquista. Eles mudam de tática, sim, porque sabem que a força bruta não está funcionando. Tentam infiltrar-se, cercar, pressionar onde somos mais fracos. Mas esquecem de uma coisa: não estão lutando contra máquinas. Estão lutando contra pessoas. Contra soldados que conhecem cada palmo daquele terreno, contra unidades que se adaptam, que revidam, que não se rendem. Contra uma nação que, mesmo exausta, ainda encontra forças para dizer: não passareis. Olhem para o que nossas brigadas fazem. Um BTR-4 da 40ª Brigada da Guarda Nacional não hesita em enfrentar um ataque russo, mesmo em desvantagem. Não recua. Não se esconde. Destrói o inimigo e segue em frente. É assim que se vence, não com discursos vazios, não com propaganda barata, mas com ação, com precisão, com a coragem de quem sabe que se vacilar, tudo estará perdido. E enquanto Moscou inventa vitórias e brinda a brigadas que não existem, nós seguimos firmes. Porque sabemos a verdade: cada soldado russo que cai, cada tanque destruído, cada tentativa de avanço frustrada é uma prova de que sua máquina de guerra não é invencível, é falível. E nós somos a prova viva disso. Mas o tempo está contra nós. Cada dia de hesitação, cada atraso em suprimentos, cada decisão que não chega a tempo é um presente para o inimigo. Eles não descansam, não param. E nós também não podemos parar. Precisamos de munição, de drones, de equipamentos e precisamos disso agora. Não daqui a uma semana. Não quando for tarde demais. Agora. Porque esta não é apenas uma batalha por território. É uma batalha por quem somos. Por que tipo de futuro queremos construir? E se permitirmos que o cansaço, a burocracia ou a indiferença nos vençam, não teremos apenas perdido uma cidade, uma região, teremos perdido a nós mesmos. Então, o que faremos? Vamos cruzar os braços e esperar que outros lutem por nós? Ou vamos arregaçar as mangas, apertar os cintos e fazer o que precisa ser feito? A escolha é nossa. Mas lembrem-se, a história não perdoa os indecisos. Ela não espera. E o inimigo, esse sim, não dá trégua. A hora é agora. O lugar é aqui. E a vitória? Ela só virá se formos dignos dela. Propaganda barata não passa de um teatro grotesco montado para enganar os desavisados. Cada vídeo editado, cada seta desenhada no mapa, cada sucesso, anunciado com pompa é apenas mais um ato nessa farsa macabra. Eles mentem sobre os alvos atingidos, mentem sobre as baixas inimigas, mentem até sobre as próprias derrotas, transformando fracassos em vitórias com a mesma facilidade com que um ilusionista faz desaparecer um coelho na cartola. E o pior, ainda há quem acredite. Ainda há quem prefira fechar os olhos para a realidade e se agarrar às mentiras como se fossem salvação. Mas a verdade não precisa de efeitos especiais. Ela se revela nos detalhes que eles tentam esconder, nas ruas de Moscou, onde jovens são arrancados de suas casas como gado, nas trincheiras, onde soldados são abandonados à própria sorte, nos hospitais de campanha, onde os feridos se amontoam sem atendimento. A máquina de guerra russa não se sustenta com heroísmo, mas com coerção. Não se alimenta de patriotismo, mas de medo. E agora, quando as perdas se tornam insustentáveis, quando os voluntários se esgotam, eles recorrem ao que sempre recorreram: a violência pura e simples. Vejam o caso de Arthur, o estudante de 23 anos arrancado de seu apartamento como um criminoso. Sem aviso, sem justificativa, sem sequer o direito de vestir um casaco antes de ser arrastado para um centro de alistamento. Sua única culpa: ter nascido na idade certa no país errado. E ele não está sozinho.
São milhares como ele, universitários, trabalhadores, filhos, netos, transformados em carne de canhão da noite para o dia. Não há glória nisso. Não há honra. Há apenas o desespero de um regime que, diante do fracasso, resolve tapar os buracos com corpos. E o que acontece com esses corpos depois? Os que sobrevivem ao primeiro impacto descobrem uma realidade ainda mais cruel. As denúncias se multiplicam. Soldados enviados ao fronte sem equipamento, sem treinamento, sem sequer comida decente. Vídeos mostram rações podres, medicamentos vencidos, munição insuficiente. Os chamados vermelhinhos, recrutas forçados a transportar suprimentos sob fogo, são tratados como descartáveis. Quando se recusam a arriscar a vida por migalhas, são ameaçados. Quando protestam, desaparecem. E enquanto isso, os generais em Moscou continuam a vender a ilusão de uma guerra controlada de um exército invencível. Mas a verdade está nos vídeos que vazam, nas mensagens desesperadas que chegam dos fronts, nos relatos de soldados que imploram por ajuda antes de serem silenciados. Eles falam de comandantes que abandonam suas tropas, de ordens suicidas, de uma logística tão falida que os próprios combatentes precisam roubar comida dos mortos para sobreviver. E o mais assustador? Eles não são exceções. São a regra. Então pergunto, até quando vamos fingir que isso não nos diz respeito? Até quando vamos aceitar que jovens como Arthur sejam tratados como números em um relatório militar? Até quando vamos permitir que a mentira seja mais forte que a vida? Porque essa guerra não é só lá fora. Ela está nas ruas de nossas cidades, nas universidades, nos lares de cada família que tem um filho, um irmão, um pai na idade de ser convocado. Ela está no silêncio cúmplice de quem vira o rosto, na indiferença de quem acha que comigo não acontece. Mas acontece. Sempre acontece. E quando acontecer, não haverá desculpas. Não haverá volta. Porque a história não se repete, ela cobra. E cobra caro. Cobrará de quem fechou os olhos, de quem acreditou nas mentiras, de quem preferiu a comodidade à verdade. Cobrará de todos nós, se não fizermos nada agora. A escolha é simples, ou nos unimos para resistir, ou nos tornaremos cúmplices. Ou lutamos contra essa máquina de morte, ou seremos engolidos por ela. Não há meio termo. Não há neutralidade. Há apenas o agora, e o que faremos com ele. Porque amanhã pode ser tarde demais. Para Arthur. Para os milhares como ele. Para todos nós. Eis a verdade nua e crua. A máquina de guerra não se importa com nomes, patentes ou promessas. Ela devora vidas como combustível, cospe ossos quebrados e chama isso de eficiência. Cada soldado ferido, cada família abandonada, cada voz silenciada é apenas mais um número no relatório que ninguém lê. Mas esses números têm rostos. Tem mães que choram no escuro, esposas que assinam petições enquanto seus maridos apodrecem em trincheiras sem tratamento, filhos que crescerão sem saber se o pai está vivo ou enterrado em vala comum. O sistema não falha, ele funciona assim. Os comandantes que deveriam proteger são os mesmos que extorquem, que mentem nos relatórios, que enviam homens para a morte como se fossem peças descartáveis. Pagou? Fica na retaguarda. Recusou? Vai para a linha de frente sem munição. É simples. É cínico. É a lógica de quem vê soldados como gado e a guerra como um negócio. E enquanto isso, os generais posam para fotos com medalhas que nunca suaram, enquanto os corpos se acumulam em valas sem identificação. Eles querem que você acredite que isso é normal, que sempre foi assim, que não há alternativa. Mas há. Sempre há. Cada telefonema confiscado, cada ferido deixado para morrer, cada família enganada é uma escolha, e escolhas podem ser desfeitas. A questão não é se o sistema pode mudar. A questão é se nós permitiremos que ele continue. Porque enquanto houver um soldado com ossos quebrados sem atendimento, enquanto houver uma mãe sem notícias do filho, enquanto houver um comandante que prefere mentir a salvar vidas, a guerra não é deles. É nossa. E a conta chegará para todos. Eles dependem do seu silêncio, da sua resignação, da sua crença de que nada pode ser feito. Mas o que acontece quando o silêncio se quebra? Quando as mentiras são expostas, uma por uma? Quando as famílias deixam de aceitar as desculpas esfarrapadas e exigem respostas? A máquina treme. Porque ela sabe, a verdade é a única arma que não pode ser confiscada. E ela já está nas mãos de quem mais sofre. Eles dizem que não escondem nada, mas quando um soldado ousa falar, a ameaça é clara, ou silêncio ou esquecimento. Como se a verdade fosse um crime maior do que as balas que voam sem rumo. Seu filho foi espancado até a exaustão? O comandante sabia. E sabia também que se alguém perguntasse, a resposta seria sempre a mesma: não houve excessos. Tudo dentro da norma.
porque a norma para eles é o medo. É a certeza de que se você fechar os olhos, ninguém vai notar os corpos deixados para trás. Eis a realidade da máquina de guerra russa, batalhões inteiros jogados em ataques suicidas, como carne de canhão em nome de uma glória que nunca chega. Assaltos locais eles chamam. Como se fosse um jogo, como se as vidas perdidas fossem apenas números em um relatório. Mas não são. São pais, filhos e irmãos, e cada um deles foi traído por quem prometeu protegê-los. Você acha que está do lado certo? Que está lutando por algo maior? Então pergunte a si mesmo, por que os que mandam nunca estão na linha de frente? Por que as ordens vêm de homens que nunca sentiram o cheiro de pólvora, enquanto vocês são os que pagam o preço? A guerra não é um jogo de xadrez. É uma roleta russa onde as balas são reais e as chances não estão a seu favor. Cada vez que você avança, cada vez que obedece a uma ordem sem questionar, está apostando sua vida em uma mentira. E a casa sempre vence. Mas há uma saída. 3, na verdade. A primeira é a mais óbvia: continuar como está. Seguir em frente, acreditar nas promessas vazias até que uma bala, uma mina ou a fome façam o trabalho que seus superiores não têm coragem de fazer. Se é isso que você escolhe, saiba que estamos prontos. Cada dia que passa, nossas defesas ficam mais fortes, nossas armas mais precisas, e a conta que vocês pagam será cada vez mais alta. Não é uma ameaça, é uma promessa. A segunda opção é a deserção. Não é covardia, é sobrevivência. É a única decisão que ainda resta a quem percebeu que não há honra em morrer por uma causa que não é sua. Já ajudamos centenas a cruzar essa linha. Centenas que hoje respiram longe das trincheiras, longe das mentiras, longe de serem usados como bucha de canhão. Você não precisa ser mais um número. Pode ser um sobrevivente. E a terceira? A rendição. Não como um derrotado, mas como alguém que escolheu viver. Não há vergonha em admitir que foi enganado. Não há desonra em querer voltar para casa. Nós garantimos, você será tratado com dignidade. Terá comida de verdade, não as rações podres que seus comandantes lhe dão. Terá um teto, não uma vala úmida. Terá um futuro, não um atestado de óbito assinado antes do tempo. E acima de tudo, terá a chance de olhar nos olhos de sua família sem mentiras. A escolha é sua. Mas lembre-se, cada segundo que você hesita é um segundo a mais que a máquina usa para mantê-lo preso. Eles não se importam com você. Nunca se importaram. O que importa para eles é que você continue obedecendo, continue morrendo, continue alimentando essa guerra sem fim. Mas você não é obrigado a ser mais uma engrenagem. Então decida, antes que seja tarde demais.